Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de entomologia, hoje a gente vai falar sobre a morfologia externa dos insetos. Lembrando aí, eu sou o professor Jailton Marques e estou ministrando essa disciplina com vocês. Tá? Vamos dar sequência então no conteúdo dessa parte de morfologia externa dos insetos. Os insetos parecem ser aí, animais bastante simples, porém eles têm várias coisas aí em suas morfologias externas que os distinguem de um para o outro e também classificam eles em diversas ordens, famílias e gêneros. Então, para a gente iniciar, a gente vai pegar aqui uma vespa como exemplo. Nem todos os insetos têm a mesma morfologia externa, a gente vai ver isso mais para frente. Então, iniciando aqui, a gente vai ver que os insetos eles se diferem aí por cabeça, que seria essa região anterior. Então, essa região anterior, a cabeça. Na cabeça a gente vai ter os apêndices que são fixos e os apêndices que são móveis. Tá? Então os fixos aqui nesse caso a gente vai ter os olhos e móveis as antenas. E a gente também vai ter aqui a parte da mandíbula, que também vai ser a parte móvel dos insetos. Tá? Dando continuidade, aqui no meio, na região central, a gente vai ter o tórax. No tórax ele vai ser dividido em protórax, onde vai ter um par de pernas, vai ser essa região aqui mais próximo da cabeça. E depois a outra região aqui vai ser dividida em mesotórax e metatórax. Tá? Na região do mesotórax e do metatórax, vão ter dois pares de pernas mais um par de asas, aí dependendo de que inseto que a gente esteja falando. Tá? Depois a gente vai ver que pode ter dois pares de asas, tá? Dependendo do inseto que a gente estiver classificando. Então a gente vai ver aqui, ó, que esses três pares de pernas eles vão ficar aqui na parte do tórax, mesmo que dividido em protórax, mesotórax e metatórax, todas os pares de pernas estão aqui na região do tórax, tá? Inclusive as asas também estão aqui na parte do tórax. E depois a gente vai ter a parte do abdômen, que é essa parte posterior aqui, aonde vai ter a maioria das vísceras estarão aqui nessa região. Então as principais vísceras ficarão na região do abdômen. Nessa região do abdômen terá ausência de apêndices locomotores e os movimentos respiratórios, a gente sabe que é traqueal na maioria dos insetos, será feito aqui também pela região do abdômen. A morfologia aqui da parte da cabeça. Então, tem várias estruturas aqui na região da cabeça, várias divisões aqui, sulcos, que dividem aí a parte frontal da cabeça com a parte occipital, a parte parietal. Então, a gente vê aí que tem vários tipos de suturas, as suturas aqui que diferenciam os olhos, tá? Então, aqui ó, a gente vê a sutura coronal, que é essa sutura que divide a cabeça do inseto ao meio. A gente vê aqui uma sutura que é epistomal ou labral, que é a parte dos lábios aqui. A gente vai ter uma sutura que vai formar a parte da maxila aqui embaixo. A gente vê a sutura clípeo-labral, que é essa parte que fica aqui embaixo também, que vai diferenciar aqui na parte do maxilar também. A gente vê a gema subgenal, que essa gema subgenal aqui, é como se fosse a bochecha do inseto. A gente vê a sutura ocular, que essa parte aqui, a sutura algo mais como se fosse uma fenda, um buraco, né? Então é uma parte mais rebaixada aqui ao redor do olho. Nessa foto aqui da lateral a gente vê isso melhor aqui, tá? Então a gente tem essa sutura ocular também nos insetos.
A sutura pós-ocular, que é essa aqui que vai descer ao olho. Aqui a gente vê na região frontal. A sutura antenal, então tem essa parte aqui onde a antena ela vai sair da cabeça. Tem a sutura pós-antenal, que é essa que vai descer aqui da antena. Tem a sutura occipital, que vai ser a parte traseira da cabeça do inseto. A sutura pós-occipital, que vai ser após a sutura occipital, tá? Então tem uma outra sutura aqui. Tem a sutura frontal, que vai ser, vai dividir aqui essa parte da fronte. Tem o clípio, que é essa primeira região aqui da mandíbula. Tem a região parietal, que é essa parte lateral, né? Se a gente for olhar, por exemplo, na nossa cabeça, frontal, parietal aqui na lateral e o occipital seria atrás. A gente tem o vértice aqui nessa parte em cima dos olhos. Então, os vértices aqui. Aí a gente tem a gena, que é a parte da bochecha do inseto. A gente tem a pós-gena aqui, que é essa região aqui que é dividida do pós da sutura occipital e da sutura pós-occipital. Aqui nessa parte de cima a gente tem o occípio também, que ela também está dividida aí nessa parte da sutura occipital. E tem aqui o pós-occípio, que está já após a última sutura aqui do pós-occipital. Então a cabeça do inseto é dividida em várias partes, tá? Aqui a gente tem uma imagem de um olho composto de um coleóptero, que é formado por omatídeos. Então são vários pontinhos aqui, que são os omatídeos que formam. O coleóptero, a gente vai ver aí que a maioria dos besouros aqui estão dentro do coleóptero. E aqui a gente tem uma imagem um pouquinho mais aumentada aí, 200 micrômetros, mostrando aí como que é formado os olhos aí com esses omatídeos. Dando continuidade, então, na cabeça, os insetos terão as antenas, que são duas e apresentam formas e tamanhos variáveis. A função das antenas, não sei se vocês já fizeram isso, né? Coisa feia, arrancar a antena de uma formiga e ver o que ela vai fazer, tá? Então, função sensitiva, tá? Então, ela vai ter a função sensitiva, que pode ser tanto olfato, como tato, como audição. Vai ser a parte do equilíbrio. E também prensora, tá? De prensa mesmo, como se fosse uma pinça. Também a antena pode funcionar dessa forma. Aqui a gente tem as estruturas. Então, a gente já viu aqui que tem uma sutura que vai na cabeça. Aí após a sutura a gente tem o antenífero, que vai começar a formar aqui a parte do escapo, que está mostrando aqui. Depois vai ter o pedicelo e vai ter o flagelo por último. E esse flagelo a gente vai ver mais para frente que tem de várias formas. Quais são os tipos de antena? Então, tem vários tipos de antena. A gente tem a antena que é a filiforme, que é essa aqui mais alongada. Tem a monoliforme, um pouquinho mais arredondada. Aí a gente vai ter a clavada, que é essa próxima aqui, a captada, a umbricada, a fusiforme, a serreada, a estiliforme, a plumosa, a cetácea, a flabelada, a furcada, a pectinada, a genículo captada, a geniculada e também tem a aristada.
Geralmente as antenas elas promovem o dimorfismo sexual nos insetos, tá? Então o macho e a fêmea apresentam formas diferentes de antenas. Então todas aquelas antenas que a gente viu lá, desde a primeira, então a filiforme é o tipo mais primitivo. Os antenômeros, que são essas divisões da antena, são semelhantes em tamanho, ligeiramente alongados. Exemplo, a gente tem as baratas. Moniliforme, são artículos arredondados em forma de contas de um colar. O exemplo, a gente tem os cupins. A clavada apresenta engrossamento pouco pronunciado dos últimos antenômeros. Exemplo, a gente tem as borboletas. A captada clava bastante dilatada. Exemplo, alguns coleópteros. Coleópteros, os besouros. A imbricada são os artículos em formas de taça encaixadas umas nas outras. Com exemplo aqui a gente tem a Calossoma espécie, que também é da ordem do Coleóptera. Tem a fusiforme, que são artículos dilatados medianamente com afinamento dos últimos antenômeros. O exemplo aqui é a família dos Hesperidae, que também são alguns tipos de borboletas. A gente tem também a serreada aí, que são os antenômeros com espinhos em um ou ambos os lados. Exemplo aqui a gente tem a família Buprestidae, que também são tipos de besouros, tá na ordem da Coleóptera. Denteada, que são antenômeros com dentes arredondados. Exemplo, a gente tem a família Elateridae, também são besouros. A gente tem também a estiliforme, que foi mostrada também naquele slide lá. São pequenos estiletes na extremidade do flagelo. Exemplo aqui a gente tem as díptera, que no caso seria exemplo as moscas. A plumosa, artículos circundados por inúmeros pelos, dando a forma de pluma. Exemplo, os machos de pernilongos. Tá? Então quando a gente fala lá em dimorfismo sexual, o macho ele vai apresentar um tipo diferenciado, aqui no caso dos pernilongos. A flabelada, com expansões laterais em forma de lâminas ou de folhas. Exemplo, aqui a gente tem uma espécie, que é a Psigmatoceurus agleri, que também é uma espécie de um besouro. A gente tem a cetácea, que são antenômeros que diminuem de diâmetro da base para a extremidade. Por exemplo, aqui a gente tem o Donata, que como exemplo a libélula. A furcada, que ela é bifurcada, como exemplo machos de alguns microhimenópteros, que também são pequenas moscas. A pectinada, que são artículos com dilatação lateral alongada e fina, dando a impressão de dentes de um pente. Exemplo, os machos de algumas mariposas. A lamelada, dilatação nos 3 últimos artículos, quando juntos formam uma bola. Exemplo, aqui a gente tem uma família também, Scarabeidae, que é dos besouros lá das caravelhas. Os famosos besouros rola bosta. E a gente tem aqui a geniculada, que é o flagelo, que faz ângulo com o escapo, lembrando um joelho. E a gente tem um exemplo das formigas. A aristada é o flagelo globoso com uma única arista ou pelo. Exemplo, a mosca doméstica. E por último aqui a gente tem a composta, que é um tipo composto de 2 dos descritos acima, que por exemplo, genículo captada. E aí a gente tem 2 tipos de antenas diferentes, que nesse caso aqui vai ser composto, que é da família dos Curculionidaes, que também são besouros. Tá? Então aqui, só para a gente relembrar,
a gente tem aqui então novamente as formas das antenas, mostrando aqui todas essas que a gente comentou agora.